Então, vamos lá, vamos lá. Vamos esperar a notificação do Facebook. Tudo. Estou apertando um F5 aqui, professor. Vamos ver se já atualizou. Bom, parece que aqui estamos. Eu só preciso confirmar com a gigantesca equipe que está presente aqui no estúdio. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo? Estamos ao vivo, senhoras e senhores! Muito boa tarde a mais um episódio aqui do Pensamento Coletivo. Você está aqui na fanpage do professor Carlos Amorim, e eu estou aqui com a professora Maria Isabel Azevedo Noronha, a Bebel, a deputada Bebel, ela que é presidente da APOESP, ela é professora lá em Água de São Pedro. Você imagina, você está naquela cidade maravilhosa e você tem aula de língua portuguesa. Você está em Piracicaba? Poxa, então imagina Piracicaba, então. A pessoa está lá em Piracicaba. Você foi professora em Água de São Pedro? Também. Então, foi por isso. Minha informação aqui. A minha equipe, 3 estagiários vão morrer por causa desse delay da informação, mas aqui nós estamos, aí você imagina ter aula com essa pessoa fantástica aqui, que hoje é deputada pelo PT, deputada estadual, está lá na linha de frente, defendendo os nossos direitos, e também é presidente da APOESP. Bebel, boa tarde. Boa tarde, professor Amorim, boa tarde a todos que nos ouvem, né? Os francanos. Uma satisfação muito grande estar aqui e deixar meu abraço especial ao Luiz Gonzaga, né? Ao Paulinho, né? São pessoas, né? Na minha trajetória de vida e que eu tenho, sim, um grande reconhecimento. E o conselho representantes da POESP, a nossa POESP, a INCA também. Então, cumprimento todos os cidadãos e cidadãs de Franca, né? E é uma satisfação muito grande estar na live, tratando de uma questão tão difícil, não é difícil. Boas aulas para nós sempre é bom, mas a escola pública, né, está parada neste momento de pandemia, porque nós estamos num pós-pandemia, nós estamos na pandemia. A escola pública está preparada? Esse é um debate. Muito bom. Bom, a senhora citou grandes amigos, Luiz Gonzaga José, grande Luiz Gonzaga, grande Paulo Afonso, são pessoas muito queridas e é muito importante a gente estar próximo de pessoas como eles, que estão sempre também na luta, aqui defendendo os nossos direitos. Muito bem. Professora, existe um tema que tem nos afligido, né? Porque momentos de crise são recorrentes na história da humanidade. Porém, diversos momentos da nossa história, as crises foram capazes de revelar lideranças, ou seja, aqueles momentos, alguns momentos terríveis, fosse por conta de guerra, fosse por conta de peste, doenças, como está acontecendo agora. Em diversos momentos da história da humanidade, líderes foram revelados nesses momentos que possibilitaram uma condução menos dolorosa por parte da população. Exemplos não faltam. Agora, nessa crise contemporânea que nós estamos enfrentando aqui, tanto na esfera, no caso específico de Franca, na esfera municipal e também de várias outras cidades, quanto na esfera estadual, aqui do estado de São Paulo, com o governador do João Dória, quanto na esfera federal, com o excrementíssimo senhor presidente da República, nós estamos sendo capitaneados por lideranças
que as poucas decisões que tomam são decisões que muitas vezes nos levam por caminhos errôneos, nos levam por caminhos mais dolorosos. Então, falando especificamente aqui da educação do Estado de São Paulo, a recente notícia de que as aulas poderiam retornar ainda no mês de setembro deixou tanto professores quanto pais de alunos muito preocupados. Então, por conta disso, nós fizemos o convite para que a senhora pudesse estar aqui falando um pouco a respeito disso, para nos dizer o que se fala na Assembleia Legislativa, o que como deputada, como presidente da POESP, a senhora tem tido acesso com relação a isso, o que pode ser feito, o que existe de fato e o que existe de boato, por favor. Bom, a primeira, eu quero chamar a atenção para todos os vêm nesta live e também nos ouvem, é o seguinte, primeiro, não tem nenhuma condição ou condições de as aulas estarem no dia 8 de setembro. Eu falo, como assim? O governador mandou, o secretário de Educação está ele pode, o governador pode baixar o letra lá e dizer, vai mudar, mas nós não vamos votar. E não vamos votar por uma razão básica de saúde. Tem condições sanitárias de as escolas públicas funcionarem num ambiente de pandemia. Nós estamos numa pós-pandemia, Carlos. Ainda estamos com a pandemia. A curva não está abaixo, está para cima, ascendente no interior, porque há uma interiorização da coronavírus franca, está no vermelho, como Piracicaba está no vermelho, Ribeirão Preto vermelho. Então, cidades que não têm nenhuma condição de voltar às aulas, mas não é a cidade, é o estado de São Paulo, é o Brasil voltar. Por que eu falo isso? É o seguinte, eu acompanhei, né, desde o início da pandemia, o comportamento dos de outros países, dos estados nacionais e Brasil. O que eu vi? Primeiro, que a primeira se fechar no momento fosse pandemia e ia a escola. A última a voltar por quê? Porque aglomera. E não são só alunos que vão, não só professores que vão. Junto vai toda uma estrutura, uma rede, uma cadeia. Você mexe com uma cadeia de atendimentos de pessoas, por exemplo, merendeiros, pessoa que limpa a escola, esses funcionários, são 240 mil professores que não estão na zona de contaminação, vai para de contaminação, vão pegar ônibus, vão pegar trem, poder chegar no ambiente de trabalho, escola. Os alunos, uma coisa, estudante que pode ir andando, tá, mas tem um outro que não vem andando. Então, pode contaminar, é assintomático, né? Aí ele vai para casa, ele vai contaminar o pai, a mãe, quando não está contaminando. No momento, ele está isolado, está detido, controlado, na verdade, né? A pandemia na educação, você pode dizer que ela está controlada. Morreram, apesar do cerca de 300 crianças no Brasil. O estudo de matemático, né, diz o seguinte: abertas escolas, com abertura de escolas, morrerão em 15 dias 17 mil crianças. Porque o vírus, ele tem fora, né, zona de contaminação, se você olhar no Brasil, 2 milhões e 500 mil trabalhadores de educação, né? Se for em alunos, vai mais de 40 milhões de alunos, se o Brasil todo voltar. No estado de São Paulo, você vai ter 240 mil
mas que vai ser, sei lá, metade vai um período, metade vai dar 1.500.000, com mais de 40.000, né? Fora o transporte que você não tem nenhum controle. Então, você está com mais quase 2 milhões de pessoas que não estava, né, na zona de vacinação para se contaminar. Dizendo o seguinte, você tem, ótimo, então vamos lá, contaminar um pouquinho. E o governador está atendendo pelo econômico. A saúde tem que ser, está em primeiro plano. A defesa da saúde. Isso tem que estar em primeiro plano. O resto, para mim, é o resto, desculpe. É resto. Era exatamente isso que eu ia perguntar para a senhora. A que se deve essas ações do governador? E a senhora já colocou em pauta um indicativo do que se deve. Então, na opinião da senhora, existe uma pressão econômica, talvez por parte das escolas particulares, das universidades particulares, para que aconteça uma normalização forçada do sistema de educação do Estado de São Paulo? Na opinião da senhora, seria isso? É uma normalidade, né? Ter que enfim, o senhor ele controlou de tal maneira a doença que está voltando mal. Nossa, normalmente. Só que com isso, jogando em riscos. Eu estou dizendo o seguinte, que se após abrir as aulas, não vão, eu tenho certeza, nós estamos na defesa da vida, tenho certeza que os estão conosco e vão defender a vida. 90% dos pais pesquisa disseram o seguinte, eu não mando meu filho para a escola, eu também vou mandar minha filha. Não vou. Perdeu o ano? Se é que perde ano. Se você tiver, por exemplo, isso é importante explicar para a população. Não é só essa coisa 2020 e 2020, né? Então, está na sétima, está na sexta. Ele não vai para a sétima. Pode trabalhar os dois juntos. Você é a pessoa, Carlos, eu sou. Né? Nós podemos perfeitamente trabalhar com o sistema de ciclos, né? E, ao mesmo tempo, organizar as turmas e trabalhar os conteúdos de outro ano. Vamos combinar, professora também sou. Conseguiu terminar 100% daquilo que você programou para dar todo ano, ou você leva um pouco, você até fechar, quando você fechar com a sua turma? É assim que faz. Não vem com balela. Não vem vendo essa visocrática educação. A questão é pedagógica. E quem trata do pedagógico é o professor, não é o senhor secretário de educação. Que, aliás, usou de escola pública para dar aula. Desafio de qual escola pública usou para dar aula. Estou falando em escola pública básica. Não venha falar em cidade. Em condições são totalmente diferentes. Tá? Então, Pode falar. Pode falar. Eu digo assim, uma indignação muito grande. Então, se, lamentavelmente, isso acontecer, nós vamos responsabilizar quem? Do Estado de São Paulo. Genocida. Ele é diferente do Bolsonaro? Onde ele é diferente? Onde ele é? Em que ele é diferente? No pullover, né? Afinal de contas, né? Ele usa o pullover, ele tem um linguajar um pouco menos agressivo, mas quem o sustenta não é muito diferente, né? A pessoa que está no alto das cordinhas, ela nos parece que é a mesma. Então, eu fico assustado, porque é o seguinte, recentemente, através da internet, nós tivemos acesso a uma peça publicitária dos sindicatos de escolas particulares do Rio de Janeiro. E é uma peça horrível, né, fazendo a pressão pela volta às aulas, dizendo, inclusive, mentiras. Dizendo que, na verdade, uma mentira bem contada, ela tem um fundo
de verdade, né? Então, ela parte de um fundo verdadeiro para construir uma mentira escabrosa. Ela parte da seguinte verdade, que nossas crianças precisam de convívio, precisam de interação, precisam de contato. Parte daí, e na sequência, para construir o argumento horroroso de que, por conta disso, as aulas precisam voltar para que tudo volte à normalidade. Eu fiquei horrorizado com essa peça do Rio de Janeiro, mas como eu também dou aula na rede particular aqui, do município, eu comecei a ver também algumas movimentações nesse sentido, né, de que não, está tudo certo, vamos voltar às aulas, basta tomar todos os cuidados. Aí eu acho isso uma coisa, assim, muito interessante, para não dizer outros termos, né? Poxa, como que nós estaremos tomando todos os cuidados, sendo que o principal cuidado, que é o isolamento social, não está sendo tomado? Então, como que nós vamos pegar, jogar ali, pode ser crianças de 6, 7 anos, mas pode ser as crianças do ensino fundamental 2. Como que nós colocamos, mesmo que seja uma porcentagem pequena, que seja metade, que seja 30%, como que nós jogamos essas pessoas no mesmo ambiente, participando de situações de aprendizagem, lanchando conjuntamente? Muitas escolas, como a senhora bem disse, não possuem as condições mínimas de estrutura, de higiene, porque a gente ainda vê no supermercado, a iniciativa privada ela é capaz de, por exemplo, passa os clientes no mercado e tem alguém, funcionários de limpeza, estão lá passando álcool, né, em todos os móveis, nos carrinhos, nas gôndolas. E nas escolas públicas? Como isso seria feito? É simplesmente impossível. Então, para mim, fica muito claro essa questão da pressão do capital privado para que as coisas voltem. Por outro lado, existe também aquela questão do ensino pro forma. A senhora colocou muito bem a questão dos ciclos. Falou assim, poxa, nós, enquanto educadores, nós temos condições de trabalhar com ciclos para que o aluno não perca o conteúdo ali no decorrer do seu ano letivo. Mas a impressão que eu tenho é que é o seguinte, que o governo pensa o seguinte, poxa, eu fiz um investimento de 1 ano em funcionário, em estrutura, professor, agente de organização, material didático. Se eu tiver que fazer esse investimento novamente, isso é uma perda. Eu estou perdendo. Né? Então, a gente percebe que, seja por um enfoque, ou seja por outro, o que norteia, o que parece nortear a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e também de outros estados, lamentavelmente, não é a educação, não é a vida das pessoas, e sim o interesse econômico, o que é lamentável. Pois bem, recentemente a POSP fez uma manifestação contra essa ação do governo do Estado de São Paulo. E, surpreendendo um total de 0 pessoas, essa manifestação foi repreendida pelo governo do Estado de São Paulo. Eu gostaria de ouvir da senhora, que estava lá, como foi a manifestação, como foi essa repressão, como que as coisas aconteceram. Por favor. Bom, eu acredito, Carlos, professor Carlos, o seguinte, eu acho, quando eu tentei dizer que não há diferença entre o bolsonarismo e o Dorinho aqui no Estado de São Paulo, não há. Ele mesmo falou que, na campanha, que era o Bolsodória, né? Então, não há ele querer agora separar, porque ele é exatamente a mesma pessoa. Ele é autoritário, ele usa a força para resolver, o diálogo dele é a força policial, né? Só você, por exemplo, número de ataques a jovens da periferia, né? E mortos da mesma forma que o George Floyd foi morto lá nos Estados Unidos no pescoço, da mesma forma, ou com na cabeça. Então, me parece, não está muito claro que tanto o Dória quanto o Bolsonaro têm a mesma forma de ver o mundo,
né? E como tratam as coisas. Como você disse, ele tem um verniz, ele está um pouco mais vernizado, né? Então, nós somos, de forma muito pacífica, no sentido de ir para dos Bandeirantes, entregar a carta de reivindicações, dizendo, inclusive, um manifesto de paz, né? Dizendo que não tinha condições de volta às aulas, que nós precisávamos, na verdade, um amplo, porque você discutir as aulas, só aquilo que o secretário da Educação colocou como protocolo, diminuiu os alunos, óbvio que ele vai ter que fazer isso. Não vai poder conviver mais com classes de 40, 44 alunos, isso é inaceitável, não vai poder mais, né? Não vai poder, né? E aí tem uma questão que ele não toca, que é que a estrutura da escola, o projeto arquitetônico, a forma como a escola foi construída. 1000 salas de aulas que não têm condições de funcionamento. Por que não? Não tem luz, não tem iluminação, e não tem circulação de ar. Então, nessa época de pandemia, estava acontecendo, verdade, que eleva, né, a uma situação do que, bom, vamos pôr lá e essas crianças vão infectadas, vão ficar, né? Já começando a estrutura das escolas, não tem nenhuma condição de funcionamento com pandemia, né? E mesmo no pós-pandemia, muita escola teria que ficar isolada, fazer parceria com o município, ocupar prédios que sejam mais arejados para garantir a saúde sanitária. Não tem pia para lavar a mão. Vai falar que vai ter, não vai. Então, o que está por detrás? É pressão das escolas particulares, fizeram uma carreata. As escolas particulares fizeram uma carreata pela volta às aulas, em oposição à nossa. Porque o que está aí é o dinheiro, só que eles estão achando que os alunos que vão lá serão os mesmos, não serão, porque muitos, nesse período de pandemia, porque o governo Bolsonaro não teve uma sustentabilidade, né, econômica para pais que criavam empresas, e então eles vão voltar para a escola pública, não vão voltar à escola particular. Então, muita escola particular, senhores, vão se para. Não adianta forçar, fazer, voltar agora, porque vai voltar uma minoria que vai pagar. Isso, a mensalidade tem esses. Essa que é a questão. Então, não aguentando a ação disso, ele então colocou um policiamento ostensivo, de ter até bombas na mão, pronto para dar em nós. Mas por que isto? Olha aqui que eu tenho uma bandeira pedindo defesa da vida, é isso que eu estou pedindo. Vocês podem ver, eu estou com uma bandeirinha na mão, nada mais. E minha carteira de deputado, enfim, podia ainda estar aqui meu papel, que eu estaria fazendo falsidade lógica. A única coisa que eu tinha na mão, não tinha mais nada. O povo tranquilo, direitinho, pessoal. Eles mobilizaram mais de 10 carros de tropa de choque para isto. Mas não tem essa luta. Nós vamos continuar, Carlos. Eu estou convencida de que nós temos que voltar à porta do palácio e entregar a carta do chefe lá, nós vamos ter que entregar. Nós não temos abaixar a cabeça. O celular não é dele, é público. A rua é pública. A cidade é pública, não é dele. Eu Professora, não para baixar a cabeça. Eu nunca baixei. Não, com certeza. Nós vencedores dessa. Com certeza. Como é que está? Eu gostaria de saber da senhora, como é que está o clima na Assembleia Legislativa? E o que nós podemos fazer
através dos mandatos parlamentares para poder barrar essa ofensiva odiosa, essa marcha da insensatez capitaneada pelo Poder Executivo. Existe como, no Poder Legislativo do Estado de São Paulo, fazermos alguma coisa? Existem outras vozes que também podem se somar à sua e à bancada do Partido dos Trabalhadores para poder barrar essa insensatez? Eu já fiz um projeto de lei, a volta segura às aulas, é claro, pós-pandemia, né? Eu não estou considerando esse período, estou falando pós-pandemia, que prevê, né, que, enfim, depois do controle total da doença, controlar a doença, quando baixa os níveis de imunidade, baixa os níveis também de contaminação, né? O sistema público de saúde estiver sob controle. Quando tiver, né, dando pane no público de saúde, vamos ter gente morrendo. Isso. Porque ainda não tem a vacina. Né? Está se avançando, mas ainda não tem a vacina. E não tendo a vacina, a melhor forma, né, de bater, primeiro, quando está nesse índice alto de mortes e também de infectados, é o isolamento horizontal. Aí está outra coisa, que não isso. Eu olhava para a Itália e falei, minha Nossa Senhora, vai sair. Saíram. Tá. Eu ia para a Espanha e, meu Deus, vai sair. Saíram. Né? Olhava para Portugal, uma coisa. Porque os governos tiveram juízo. Agora, olhe para os Estados Unidos. Com o Trump e o senhor Bolsonaro. Iguaizinho. Estão com a mesma postura. Os números crescentes. O prefeito de Nova York inventou o Trump e fez uma pena errada lá e segurou. A Flórida, que não obedeceu, está contaminada até, né? Então, descontrole nos Estados Unidos e no Brasil. Interessantemente, dois presidentes fascistas, como tal o Estado de São Paulo também. Né? O Estado de São Paulo, essa interiorização, então ele pensa assim, como eu estou aqui na capital, então vamos dar normalidade aqui para forçar a normalidade no interior. O que está acontecendo? Prefeitos do PSDB não vão voltar às aulas. Cito São Bernardo do Campo. Como é que chama aquela cidade que eu estou? Rio Pires. Essas cidades não vão voltar. Agora vão fazer um consórcio. DC, Mauá, não volta às aulas. Né? E outras cidades estão desafiando o governo, não vão voltar às aulas. Se isso acontecer, são as vozes, ainda que não seja precariamente fechado comigo, não ser, porque defesa é supra-partido, e nós estamos precisando disso. A gente não quer brigar com o governador, a gente quer que o governador defenda a vida, né? Não fica olhando os empresários. O empresário quer ganhar dinheiro. Quero saber se os empresários vão responder pelas mortes das pessoas. Nós queremos também que os empresários sobrevivam, para ter os empregos deles. Não precisa colocar em risco a vida dos trabalhadores, e nem os filhos das trabalhadoras. Essa é a questão. E, para isso, nós precisamos de responsabilidade. E estamos vendo uma irresponsabilidade. Essa que é a questão. Exatamente. A senhora tocou num ponto muito interessante, que é a questão da postura das lideranças dos países que hoje, infelizmente, são campeões de contaminação e mortes. Né? Nós tivemos o primeiro-ministro da Inglaterra flertando com o isolamento vertical, né? Temos o Trump nos Estados Unidos e temos o Brasil com este senhor, o que mostra que os três que negaram, fizeram essa prática de negação da ciência e de tentar ignorar o vírus, o povo que é capitaneado por essa esperança
é o povo que mais sofre, é o povo que mais adoece, é o povo que mais morre, lamentavelmente. Pois bem, então, o que nos espera nos próximos dias? É importante que nós saibamos de que forma que isso pode acontecer e de que forma que nós podemos reagir. A senhora já indicou que mesmo que o Estado de São Paulo convoque o retorno às aulas, o que se espera dos pais dos alunos e o que se espera dos professores para que nós possamos reagir a este estado de coisas? Eu digo isso porque é muito comum nós ouvirmos a seguinte situação. Fala, olha, eu não vou deixar que o meu filho volte para a escola. Ah, mas como é que faz? E se o conselho tutelar bater na minha porta? Porque eu não vou permitir que meu filho volte. Como que nós vamos lidar com essa situação na prática? Olha, eu não acredito que o conselho tutelar fazer isso, não. Que está dado uma situação de pandemia, né? E está dado o risco de vida. Não vai isso. Acredito que os pais não devem mandar seus filhos. Os professores não devem isso, né? Porque ir significa que você está colocando isso quando nós não estamos em risco de vida agora. Fiz uma pesquisa interna, só com sócios. Nós temos 186 mil. 16% destes são professores da ativa, não aposentados. Estão acima dos 60 anos. Portanto, na parte isso, o que ele vai fazer? Por quê? Falo isso por uma razão. Você viu a nossa na terça-feira, ela é contra a volta às aulas por auxílio emergencial aos professores, categoria O, E e V. Esses professores tiveram seus últimos leripes no dia em abril. O último lerite que ele teve, depois não teve mais. Isso significa que ele ficou desempregado até então. Se ele ficou desempregado, ele vai estar esperando agora me chamar, porque, enfim, se vai diminuir o número de alunos por sala, contratar mais professores, aí vai precisar. O que eu falava para o governador, o que eu falava para o secretário, o que eu ficava. Um projeto de lei de auxílio emergencial que está na CCJ, né? Dona Janaína Pascoal sentou em cima, né? Não posso outra coisa dessa senhora, mas, em caso, o que eu falava? Vocês vão precisar dos professores no pós-pandemia, na volta às aulas. Como é que vocês vão fazer? Vai ter professor lá esperando sem salário? Né? Agora vai vir a resposta, né? O que o secretário disse, não, eu vou fazer um projeto de lei, uma outra forma de contratação. Bom, se é uma outra forma de contratação, tem que ser no mínimo uma contratação que o professor tem o direito a ser do IANS, que tem os mesmos direitos do efetivo, né? E que tem um caráter de substituto e não temporário. É que se tem o concurso. Não existe temporário porque o professor, aliás, o Estado não faz o concurso. Eu entrei em ação judicial para que, né, o Estado passe o concurso de 2013, que tinha mais de 20 mil professores, e não gastaria com um certame, né, para ser efetivados. E aí, correndo na justiça. Mas eu, se governadora, eu acatava, eu reativava o concurso. Não haveria problema, porque foi feito o concurso, eles foram aprovados, né? Essa é uma questão que também vai implicar muito. Eu quero saber se vai ter professor, depois dos maus tratos que eles fizeram com esses professores, né? E o O, o S e o V.
Infelizmente, a nossa categoria ela foi extremamente proletarizada, foram nos privando de toda sorte de direitos, foram nos privando da nossa autoestima, e infelizmente, eu falo isso com uma faca cortando meu coração de ponta a ponta. Tenho certeza que nós teremos colegas que, após isso tudo, estarão lá ansiosos, com o pires na mão, para poder assumir essa vaga. Felizmente, não são todos, mas alguns sim. Eu acredito, posso estar equivocado, mas eu acredito que alguns lá estarão, porque esse estado de coisas que parece crise aos olhos dos desavisados, na verdade, é um projeto de décadas do governo PSDB no estado de São Paulo, que vem destruindo a educação, vem proletarizando a nossa profissão, e o estado de coisas que nós estamos hoje é, em grande parte, consequência disso tudo. Professora, para a gente encaminhando para a conclusão aqui, por fim, quais são os próximos passos? O que a gente pode esperar do governo do estado de São Paulo? Ele anunciou que as aulas poderiam voltar a partir de setembro, depois ele voltou atrás. Como é que é isso? Esse anúncio ele pode vir a qualquer momento, ou são períodos? Assim, não, a gente pode aguardar para a semana que vem, como é que é? Não, ele não voltou atrás, ele está mantendo dia 8 de setembro, isso ele está mantendo. Ele não voltou atrás? Não voltou. Ele está notificando as prefeituras para contrarem as vendeiras. Então, assim, está convencido que as aulas vão começar dia 8. Nós é que não podemos deixar as aulas começar, tá? Eu não estou tranquilo, ele não. Eu não vou falar o que eu vou fazer. Vai ter mais luta. Vai ter luta. Nós não vamos dar isso de cabeça baixa. Isso podem ter certeza que não. Essa semana, a gente não esperava que fosse desta forma, mas realmente foi, e estamos preparados, né? Eu acho que está na hora de deixar para o senhor Dória o seguinte: o senhor foi o governador. O senhor não manda sozinho em São Paulo. O senhor tem que ouvir a sociedade civil organizada. Nós estamos numa democracia. Isso não é um absolutismo. Então, não participe de processo eleitoral. Né? Não participe de processo eleitoral. Acho isso. Então, é dizer, pais, nos ajudem. Os professores, pelo amor de Deus, não se dá a esse capricho do governador, porque pode custar a sua vida, tá? Eu acho que você tem conta para pagar, a sua vida é maior que a conta. Pode ter certeza disso, né? Perfeito. A vida acima de tudo. Não tem outro maior que a gente pode ter que a própria, né? Esse é o maior legado que nós é o direito da vida. Se isso é permitido, desculpe, eu acho que nós temos muito o que lutar, então. Tá? E essa é a minha opinião. Perfeito, perfeito. Professor, eu gostaria de agradecer. Pessoal, agora foi combinado previamente um horário com o mandato da professora Bebel. Hoje ela tem uma série de interações, ela teve a bondade de nos ceder um pedaço da agenda dela para poder conversar conosco. Então, infelizmente, nós precisamos encerrar até às 17 horas, temos 5 minutinhos aqui. Por conta disso, professora, gostaria de agradecer imensamente a senhora poder nos trazer aqui um pouco de luz, porque existe aqui uma ansiedade muito grande, tanto por parte dos pais que nós temos conversado, quanto por parte dos colegas professores e outros profissionais que trabalham nas escolas, como agentes de organização escolar. Então, é bom saber que existe um mandato que nos representa, que está lutando por nós. É bom saber que existe um sindicato que está na linha de frente, defendendo os direitos dos trabalhadores da educação. E muito obrigado por tudo, pela luta, pelo seu tempo.
E quais são as suas palavras finais para o pessoal de Franca aqui que nos acompanhou até agora? Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de todos que passaram aí, deixaram mensagem, Carlos, mensagens muito interessantes, de força, de luta. Dizer o seguinte, eu aprendi muito nessa minha trajetória, né? E cada vez eu me convenci de uma coisa, diante de governos fascistas, autoritários, cabeça sempre, de joelho, jamais. Não vamos nos ajoelhar perante esse ditadorzinho que está lá no Palácio dos Bandeirantes. Ele está na cozinha dele, está no bem bom, né? Os professores sem uma condição de voltar para as salas de aula. Isso é uma insanidade a parte dele e do secretário da Educação. Uma irresponsabilidade. Qualquer vida que nós perdermos, nós nos responsabilizamos. Tá? Nós vamos responsabilizá-los. Mas como eu tenho certeza, mas certeza absoluta, que os pais mandarão seus filhos, e os professores, porque o direito à vida está acima de tudo. Tenho certeza que nós vamos salvar as vidas, né? E esperar baixar a curva para daí a gente pensar num pós-pandemia mais tranquilo. Bem, o que adianta voltar setembro, outubro, novembro? Passou. Que é essa? Para inglês. Tem um professor dizendo, eu viver youtuber para atender os alunos, né? Ele tem razão. Muitos viraram youtuber. Eu acho o seguinte, pouco que foi feito está feito. Agora, o que não é ainda oferecer a vida. Aí não, né? Já não passa os profissionais da saúde, que são linha de frente, merecem o nosso aplauso. Eles precisam do ônus e não, o Dória não está pagando. Eles estavam conosco fácil, para lutar pelo bônus, tá? O IANSP, estava o Cinto de Saúde, operadores do IANSP, porque não recebem o bônus, e estão na linha de frente do coronavírus. Então, peraí, põe a mão na consciência e vamos pensar. Gente, olha, muito obrigada do meu coração. Quero deixar também um abraço para a Estela, para o Bruxelas, e para você, Carlos, que foi um grande mentor, né? Paulinho de novo, Gonzaguinha, e um beijo para todo mundo, do fundo do meu coração. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigado mais uma vez, professora. Até mais. Agradeço. Valeu. Pessoal, foi muito legal a prosa com a professora Bebel aqui. Quem não pôde acompanhar ao vivo, pode depois conferir aqui, né, na nossa página. Vocês poderão, com certeza, assistir por completo. E o recado está dado, né? Vai ter luta, mesmo que o governador insista nesse projeto inconsequente de voltar às aulas, nós vamos lutar. Grande abraço e vamos que vamos.